Why so serious? O Coringa é um personagem que desperta um grande fascínio em muitas pessoas, daí a legião de fãs que ele tem nas HQs, e que se ampliou com o filme Joker, de 2019. Este fascínio tem uma razão, e ela está na força arquetípica presente no personagem. Mas o que são os arquétipos? Para responder a isso, primeiramente preciso falar de inconsciente, mais precisamente de inconsciente coletivo. Para quem já conhece estes conceitos, deixarei na tela o tempo do fim da minha explicação sobre eles, para pularem o vídeo até lá caso queiram. Agora vamos continuar. O inconsciente se refere a tudo o que acontece na mente sem que tenhamos consciência, e por isso mesmo não podemos intervir ou participar destes processos conscientemente. Nele estão presentes o inconsciente pessoal e o coletivo. O inconsciente pessoal é tipo um reservatório, para onde vai tudo o que um dia foi consciente, mas que esquecemos ou reprimimos, como lembranças ruins ou desejos e sentimentos que a sociedade ou nossos pais classificaram como negativos e que tomamos como verdade. Um exemplo é quando os pais dizem para a criança: "Homem não chora", e então o garoto passa a reprimir a expressão de sua tristeza, que vai parar no inconsciente pessoal. Já o inconsciente coletivo não se desenvolve com base na nossa experiência individual. Ele é herdado dos nossos antepassados. Trata-se de um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas por todos os seres humanos. Ele é formado pelos arquétipos, que são imagens herdadas de nossos ancestrais, e que, apesar de não nos lembrarmos delas de modo consciente, elas nos fazem reagir ao mundo da mesma forma como nossos antepassados faziam. Daí, por exemplo, o medo de cobras, mesmo que uma pessoa nunca tenha tido contato com elas antes. Por estarem enterrados tão profundamente em nossa psique, cheios com as energias que reprimimos, e não temos consciência deles até que sejam ativados em nós, eles parecem ter um poder e uma vida própria que nos fascina. Estas imagens arquetípicas podem aparecer nos sonhos, nos mitos, nos contos e nas artes, inclusive nas HQs. São inúmeros os arquétipos existentes, mas para dar um exemplo, vou citar a Grande Mãe, que é a representação da figura materna. Ela tanto pode aparecer representada como uma deusa protetora, quanto como uma bruxa destrutiva. Como outro exemplo, temos também o arquétipo do velho sábio, que é representado na cultura pop pelo mestre Jedi Yoda, de Star Wars. E por mais diversas que sejam as representações destas imagens, elas sempre terão uma base em comum, como por exemplo o arquétipo do herói, que possui inúmeras representações e diversos relatos. São vários os heróis já criados, mas todos eles estão sustentados por ideais que incentivam as pessoas a questionarem suas ações e a se encorajarem na busca por mudanças de conduta. E esta capacidade que os arquétipos têm de moldar quem somos, incluindo as emoções e sentimentos que experimentamos, os pensamentos que temos e, consequentemente, nossas atitudes, é um outro fator que os torna tão fascinantes. No caso do Coringa, ele traz não uma, mas algumas representações arquetípicas. Daí ele atrai tanta atenção, sendo que focaremos em 4 arquétipos que estão encarnados, ou melhor, constelados na figura do palhaço do crime, que são o arquétipo do louco, do palhaço, do trapaceiro ou trickster e o arquétipo da sombra. Quando dizemos que um personagem se tornou uma imagem arquetípica, isso quer dizer que as pessoas poderão projetar sobre ele conteúdos do seu inconsciente. Isso acontece devido à função transcendente, que é a forma como o inconsciente tenta se comunicar com a consciência. A linguagem do inconsciente é simbólica, enquanto a da consciência é lógica. Por isso não é possível se comunicarem diretamente. Então o inconsciente vai chamar a atenção da consciência para algum símbolo na tentativa de que ela entenda a mensagem que ele quer passar. Dessa forma, quando uma pessoa se identifica com um personagem, é a função transcendente falando: se liga que tem algo nesse símbolo que é importante. O primeiro arquétipo constelado pelo Coringa de que vamos tratar é o da sombra.
Mas para entendê-lo devemos pensar sobre a cidade de Gotham e como ela é fundamental para a constituição do Coringa em ser como ele é. Gotham City é o oposto de Metrópolis, a cidade do Superman. Enquanto Metrópolis representaria os aspectos nobres e positivos do ser humano, sempre pensando em seu futuro e evolução, a cidade de Gotham representa o que existe de pior na constituição humana. A cidade é sempre representada com alto índice de crimes, incluindo crimes hediondos, alta taxa de corrupção política, abandono das políticas sociais, ruas escuras e becos sinistros onde as pessoas estão sempre sujeitas a serem atacadas. A polícia de Gotham tinha a maior taxa de corrupção. Gotham, em essência, é uma cidade sem esperança e sem perspectiva de melhora, desde que o primeiro Wayne pisou naquelas terras. E é neste contexto que surge o Coringa, encarnando a sombra coletiva desta sociedade. Quando falamos em sombra, estamos nos referindo a tudo aquilo que faz parte de nós, mas por ser mal visto pela sociedade, nós reprimimos. O resultado disso é que muitas vezes acabamos projetando nos outros esses conteúdos, isto é, vendo neles aqueles aspectos inaceitáveis que basicamente são nossos, mas que rejeitamos. O ideal é que possamos tomar consciência destes aspectos que escondemos na sombra para que possamos direcioná-los para algo positivo, semelhante ao que Batman faz. O Batman, assim como o Coringa, encarna a sombra coletiva de Gotham, mas ele a direciona para algo benéfico. Como exemplo, podemos citar a agressividade encontrada na cidade, que Batman pega e a integra dentro de si para combater o crime, mas sem nunca extrapolar ao ponto de tirar a vida de alguém. O problema do Coringa ao encarnar a sombra é que ela se manifesta em conjunto com outro arquétipo presente nele, o louco. A figura do louco sempre foi repudiada pela sociedade. Ao longo da história, as pessoas sempre buscaram meios de afastar o louco do contato com os outros. Em alguns momentos, este afastamento se dava porque acreditavam que os loucos seriam possuidores de uma sabedoria divina. Mas depois a segregação deles passou a acontecer devido ao medo das pessoas de enlouquecerem também. E a razão desse medo é porque a loucura é uma porta aberta para o inconsciente. E quando essa porta se abre, a primeira manifestação arquetípica a vir à tona é a sombra. Ou seja, tudo que a sociedade rejeita e que foi reprimido poderá ver a luz do dia com a loucura. Uma característica do louco é sua natureza instintiva. Em algumas cartas do tarô, o louco é retratado com os olhos vendados, mostrando que ele age mais pelo instinto que por uma lógica convencional. E essa característica no Coringa é muito evidente. Nós vemos, por exemplo, em suas aparições em Morte na Família, de 1989, e A Piada Mortal, o quanto ele é obcecado com o rompimento da ordem social vigente. Mas você deve estar se perguntando, que efeito este arquétipo tem sobre nós? Bem, as reações ao louco serão, naturalmente, tantas e tão variadas quanto as personalidades e experiências de vida de cada um. Mas dificilmente ao se deparar com um louco, uma pessoa teria uma experiência sem nenhum significado. Mas em certa medida, podemos dizer que o louco fornece o ímpeto para a ação. Ele nos inflama, e podemos ver isso no filme Coringa, onde o povo é inflamado pela imagem dele. E mesmo nós que assistimos à obra, somos incitados em algum aspecto a quebrar as regras que nós nos colocamos, ou pelo menos somos movidos a olhar para o louco dentro de nós de uma outra forma. Como já foi dito, o louco traz à tona elementos da sombra, e aqui já podemos dizer que nesses elementos ele trará o lado criativo para a quebra e o rompimento da ordem. Nós vemos isso no filme quando a sombra que estava reprimida pelo povo de Gotham vem à tona através de um movimento social que faz romper com a ordem vigente. Neste ponto, acho que já deu para perceber que todos os arquétipos que constituem o Coringa estão interligados. Isso acontece porque não dá para isolar um arquétipo. Ele sempre irá aparecer em conjunto com outros conteúdos simbólicos que conversam com ele.
E isso não é diferente com o arquétipo do palhaço, presente no Coringa. O palhaço no Coringa representa de certa forma a quebra da rigidez. Em muitos momentos, o Coringa serve para demonstrar ao Batman o quanto a sua busca por justiça é algo inútil, levando-o a ter que reavaliar seus próprios ideais. Em seu simbolismo, o palhaço e o bobo representam as falhas humanas como um bode expiatório, sendo capazes até mesmo de tornar a sabedoria numa forma de tolice. O palhaço não é um personagem que alguém apenas veste. Ele é, acima de tudo, uma criação particular, uma exteriorização de algo extremamente íntimo e puro do indivíduo. Então, se referir ao palhaço como personagem é um erro, pois ele nunca é estagnado, e sua personalidade se desenvolve de forma conjunta com a do sujeito. No decorrer do filme, percebemos esse movimento na figura de Arthur Fleck de maneira constante, até o momento em que o Coringa se instaura. No pintar os cabelos e o rosto, o Coringa veste Arthur e se revela como sendo uma parcela íntima de sua própria personalidade. O Coringa é o alinhamento entre os instintos reprimidos de Arthur Fleck e a fragmentação que seu ego sofre mediante as revelações que a trama o envolve. O Coringa em si, diferente de Arthur, não é desajustado socialmente. É a sociedade que é desajustada a seus olhos. Outra característica do palhaço que vemos no Coringa é a subversão. Ele não se prende a amarras. O palhaço é uma energia viva. É a sinceridade de se assumir limitado, de assumir sua dor e ser capaz de rir com o objetivo de a transgredir. O Coringa é um transgressor, um destruidor, um agente provocador do caos e da incerteza, e à medida que faz isso, oferece uma possibilidade nova àquilo que já está rígido e cristalizado. E essa é uma boa descrição do arquétipo do trapaceiro. Este arquétipo age em nós nos retirando da zona de conforto de modo a promover o nosso desenvolvimento. Quantos casamentos não são mantidos com muito sofrimento apenas por medo do desconhecido? Quantos adultos não ficam travados por não ter garantias em suas escolhas? O trapaceiro quebra com a ordem, e isso de forma alguma pode ser julgado como algo somente negativo, pois é a possibilidade de vida nova. Como vilão, o trapaceiro fortalece o herói. O Coringa é muito parecido com Batman, e um alimenta a existência do outro. Podemos dizer que na arte, eles são aspectos opostos de uma mesma coisa. Ambos agem fora da lei, são incorruptíveis, possuem uma história triste e lutam por seus ideais mais caros. O Batman luta pelo bem e por justiça, enquanto o Coringa luta para mostrar que não há justiça e que as pessoas todas têm seu preço. Esses ideais são completamente antagônicos, e a existência de um fortalece a existência do outro, traz crescimento. Em um determinado trecho do filme Cavaleiro das Trevas, quando o Batman finalmente captura o Coringa, esse diz que eles vão continuar eternamente nessa dinâmica, pois o Batman não o mata devido a seus princípios e o Coringa também não o matará porque ele é muito divertido. Apesar de termos falado de personagens da ficção, quero dizer que essa dinâmica de forças acontece permanentemente em nosso psiquismo. Essas histórias ilustram perfeitamente os mais terríveis conflitos em nossa alma. E é bom deixar o Coringa entrar um pouquinho em sua vida, senão ele vai acabar forçando essa entrada. E quem não entende por amor, acaba aprendendo pela dor.